Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3. Aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Uma semana que tem Copom. Amanhã e quarta-feira, o Copom se reúne novamente para decidir sobre a taxa Selic. Mas pela primeira vez em muitas semanas, no Boletim Focus divulgado hoje, os economistas já analisam a possibilidade da taxa Selic neste ano, não nesta sessão, mas durante o ano. PIB e inflação também com um registro de baixa nessas expectativas econômicas. A Embraer anunciou a venda de 39 jatos à United Airlines. E as exportações para os Estados Unidos tiveram alta de 10% agora no mês de maio. Com tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A semana começa com expectativas sobre as discussões sobre a reforma da Previdência. Na semana passada, o relator apresentou o seu texto, o texto que faz uma análise do projeto original do governo. Esse texto vai ser debatido agora na comissão especial da Câmara. Nós vamos a Brasília agora. A Mariana Jungmann está conosco e tem detalhes justamente sobre a expectativa disso, porque este é o principal assunto que o mercado financeiro aguarda, digamos, com muita expectativa durante toda a semana. Mariana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, os debates sobre o relatório do deputado Samuel Moreira vão começar amanhã. Os deputados da base conseguiram dar quórum hoje e na última sexta-feira, contando assim o prazo de 2 sessões antes do início dos debates. Com isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que mantém a expectativa de que o texto seja votado na comissão no dia 26, quarta-feira da próxima semana. Rodrigo Maia, inclusive, falou hoje pelas redes sociais que terá uma reunião com governadores essa semana para tentar, junto com eles, encontrar uma forma de retomar a inclusão de estados e municípios na reforma que será votada pelo Congresso. O presidente da Câmara disse ainda que esse é o momento de a Câmara e o Senado retomarem o protagonismo perdido ao longo dos últimos anos. A gente lembra que o ministro Paulo Guedes criticou duramente o relatório apresentado na comissão especial, mas para Rodrigo Maia, essas críticas serviram para unir ainda mais os parlamentares em torno desse texto que vai ser votado na semana que vem. Se tudo correr conforme o esperado e a reforma for então mesmo votada no dia 26, ela deverá ser votada no plenário da Câmara antes do início do recesso legislativo, em meados de julho, mais ou menos. Outro tema que deve movimentar a Câmara entre essa semana e a próxima é a troca de comando no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Hoje, o presidente da CPI do BNDES, deputado Vanderlei Macris, anunciou também para o dia 26 a convocação do ex-presidente do banco, Joaquim Levy, que deixou o cargo no último fim de semana. Essa convocação tinha sido aprovada em 9 de abril e foi mantida mesmo com a demissão do Levy. Piotto. Muito obrigado, Mariana. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Focus do Banco Central. Para se ter uma ideia, pela primeira vez em várias semanas, nós estamos há mais de 100 semanas em que não havia nenhuma alteração na previsão de taxa Selic, ou seja, os juros básicos da economia. Mas vamos lá. Primeiramente, a inflação com uma queda de 3,85 da semana passada para 3,83 agora. O PIB voltou a cair, ficou abaixo de 1%, agora 0,93%. A produção industrial que tinha caído para 0,47% na semana passada, num tombo gigantesco de 1,47 para 0,47, agora deu uma recuperada de 0,65%. Mas tudo isso aqui nós estamos falando de produção muito baixa, de economia muito deficiente ainda. Vamos dar uma olhadinha na questão da taxa Selic aqui. A aposta no corte de juros, para se ter uma ideia, veio nesta previsão dos economistas ouvidos pelo Banco Central. A Selic há um mês era de 6,5%, uma semana 6,5%, como já estava acontecendo há muito tempo. Agora, na previsão, foi a 5,75%. Essas previsões todas são para o que os economistas imaginam que vão acontecer com esses índices no final deste ano. Portanto, em 2019, a previsão agora é de 5,75% da taxa básica,
hoje em 6,5%, amanhã e quarta tem reunião do Copom. Em 2020 caiu de 6,5% para 7%, em 2021 para 7,5%, e aqui, na verdade, era de 8%, veio para 7%, de 7% para 6,5%, perdão, e de 8% para 7% nos anos posteriores. Fato é que agora há uma previsão muito clara do mercado, pelo menos uma aposta de que o Banco Central deve, assim que andar um pouco a reforma da Previdência, sobretudo nesse primeiro turno, nessa votação que vai acontecer agora, nesse primeiro semestre na Câmara, isso pode dar margem para o Banco Central fazer o que, na verdade, a taxa de juros é usada há muito tempo. Uma tentativa de estimular a economia, um corte adicional na taxa de juros, esperando que esse corte, obviamente, vá nos juros reais cobrados do consumidor, das empresas, que é exatamente lá onde a economia está patinando. Mas só para se ter uma ideia, o quanto que mexeu em relação à taxa Selic. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa hoje, uma queda de 0,43% a 97.623. A oscilação hoje foi pequena, a máxima foi 98.400, 97.600 a mínima. Para a gente dar uma olhadinha aqui nas ações, a Petrobras subiu 0,18, as outras todas caíram, Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Se a gente olhar o mercado de dólar, R$ 3,90, uma alta de 0,03, nós estamos falando de estabilidade em relação ao dólar hoje. E a Embraer, só para se ter uma ideia, hoje teve uma alta de 0,54%, porque essa notícia impactou as ações da empresa aqui na Bolsa. A venda de 39 jatos e 175 para a United Airlines, a companhia americana. Para se ter uma ideia, o negócio todo é pensado, deve valer em torno de quase 2 bilhões de dólares. 20 pedidos firmes desses 39 e 19 opções. Mas quer dar uma olhadinha nesse dado aqui? Desde 2013 foram vendidos 585 jatos para empresas aéreas dos Estados Unidos. Esse jato da Embraer 175, que demonstra claramente o sucesso no mercado americano desse tipo de aeronave da Embraer. Aliás, sobre os Estados Unidos, um outro detalhe também. Nós tivemos um aumento das exportações para os Estados Unidos. A Nana Poça tem detalhes sobre os números de maio agora. Nana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr. Exatamente, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje dados sobre a balança comercial brasileira em maio. As exportações cresceram 10%. E o que puxou essa alta foram as vendas para os Estados Unidos, que aumentaram 72% na comparação com maio de 2018. O que explica esse resultado é o aumento da venda de óleo bruto de petróleo e semifaturados de ferro e aço. Ao mesmo tempo, as exportações para Argentina e China tiveram queda nesse período de maio deste ano. Segundo a FGV, em maio as importações brasileiras também cresceram em 12,9%. A diferença entre importações e exportações resultou em um saldo positivo em maio de 6,3 bilhões de dólares. No acumulado do ano, um superávit de 22,1 bilhões de dólares. A cifra, embora positiva, representa uma queda de 2 bilhões de dólares em relação ao período de janeiro e maio do ano passado. O acumulado deste ano é que as exportações recuaram em 0,9%, enquanto as importações cresceram 1,8%. Piotr, com você. Muito obrigado, Nana. Vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouco eu converso com o Nicola Tingas para entender esse momento da economia do país. Logo depois do intervalo eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico. Nicola Tingas está comigo aqui. Tingas, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Eu fiz menção às previsões do Boletim Focus e já fazia, eu não sei, tem número de semanas em que ninguém mexia na previsão de taxa Selic. Verdade. Não é para essa reunião de amanhã, de quarta-feira, ninguém imagina que o Banco Central vai alterar, você imagina? Um ou dois, não, eu não, mas mais um ou dois, mas não, a grande maioria não. Mas já está se imaginando uma queda de juros este ano efetivamente. Você acredita nisso? E aí eu te pergunto, isso é suficiente como medida estimulativa para a economia que está precisando? Isso vai ser repassado para os juros cobrados das empresas e do consumidor? Primeiro, tem uma argumentação técnica para baixar esses juros. Primeiro, a inflação que deu um pico, ela está começando a reverter. Daqui a pouco ela já está perto de 3,80, tem banco falando 3,70, tem gente até achando 3,60. Se você for a 3,70, com uma taxa de 6,5 que está hoje, a sua taxa de juros líquida real é em torno de 2,7. O Banco Central está trabalhando com uma taxa de juros bem menor real,
talvez 2%, não tem uma regra. Historicamente era 3%, em tempos horrorosos foi 5%, 7%, uma anomalia. Então, eu acho que para um ambiente com o PIB abaixo de 1%, com nenhuma perspectiva de investimento ainda no curto prazo, ou seja, para você recuperar esse PIB vai levar um bom tempo ainda, e a inflação caindo forte, caindo para os próximos anos, e a reforma passando, que já está 80%, 90% de probabilidade de passar hoje, é a cotação do dia, e mais lá fora, que nós vamos ter reunião do FED também, a perspectiva de sinalizar uma queda de juros lá fora esse ano, você tem queda de juros lá fora, você tem todo o ambiente de contração lá fora, você tem reforma passando, você tem inflação baixando e atividade muito fraca. Quer dizer, a razão técnica para ajustar os juros está dada. A segunda parte, se isso estimula a economia, não, mas isso ajuda as expectativas. Quando você fala, passei a reforma, estou começando, a Câmara hoje anunciou a data para começar a discutir a tributária. Estou discutindo a tributária, estou baixando os juros meio ponto que seja, eu estou trabalhando com 6 para o fim do ano, então, instável para o ano que vem, então você já começa um ambiente de melhora das expectativas no segundo semestre. Por que você aumentou aí, você falou em 80% de aprovação da reforma da Previdência, essa é a estimativa hoje. O que está chamando a atenção para esse otimismo aumentar do mercado em relação ao trabalho do Congresso? Declaração hoje em um seminário do próprio Rodrigo Maia, falando hoje nós já temos garantido a aprovação, já temos os votos suficientes. Ele está falando de um protagonismo da Câmara, inclusive. Sim, né? é deles. De assumir, isso é muito claro. A responsabilidade pela reforma. reforma. E hoje, se você pegar nessa entrevista que ele deu num grande seminário de um veículo de comunicação, você vai ver que ele foi muito enfático. Foi da Band News, não tem o menor problema. Foi na Band News. Foi da Band News, né? Foi na Band News, né? Então, foi muito claro, muito enfático. E, aliás, eu daria meus aplausos para o Rodrigo Maia, que independentemente de ele estar falando isso politicamente ou não, ele está falando uma parte do diagnóstico correto do Brasil. E quanto mais a gente fala do diagnóstico correto, mais a gente tem chance de melhorar o país, independentemente da luta de poder. E isso é muito importante. Levi, nada disso influenciou nessa movimentação do mercado em relação à reforma, né? O que circulou junto com a fala do presidente Bolsonaro no fim de semana e depois a saída do Levi, o que circulou junto também é que a própria equipe econômica já tinha suas discussões de que ele não estava indo no ritmo que se queria. E agora a expectativa é de que o próximo presidente do BNDES tenha como um dos objetivos fazer a pauta de privatizações. Ou seja, como a gente já falou no passado aqui mesmo, a equipe econômica e a economia tem pressa. E nós estamos precisando, e nós comprovamos isso, infelizmente, esse semestre. A agenda está muito atrasada e a gente precisa correr com ela. Tingas, te deixa positivamente surpreso que hoje nós temos, nas outras discussões da reforma da Previdência, eu estou falando desde a do Fernando Henrique, eu tinha um governo querendo fazer a reforma e um Congresso sempre reticente. Isso aconteceu recentemente na tentativa de reforma do presidente Temer também, tanto que não avançou. Nós vimos isso acontecer também agora no início do governo Bolsonaro, um Congresso que estava reticente em relação à reforma da Previdência. Agora eu tenho o governo, obviamente, a favor da reforma porque é o propositor da medida, e um Congresso dizendo que quer assumir o protagonismo da reforma da Previdência. Te deixa positivo em relação a isso? Não. Te chama a atenção? Me chama a atenção o tamanho, mas me leva a uma análise do porquê, que é a tua pergunta. Uma das coisas do porquê é que amadureceu na sociedade como um todo o diagnóstico que a crise fiscal é extremamente profunda, é insolúvel e nós vamos realmente para uma situação horrível. E isso não é só ameaça de ministro, ninguém. Então, aí a questão é política. Se não tiver reforma. Se não tiver reforma, aí a questão é política. Cada ator, seja governo, seja Congresso, seja quem for, está jogando governadores também, está jogando seu jogo de como aparece na foto. Hoje, nesse jogo de forças entre governo Bolsonaro e Congresso, o Congresso falou, bom, dentro dessas condições de negociação, então, nós vamos fazer a nossa reforma. Tanto que derrubaram muitas coisas e colocaram em troca, inclusive, tributação sobre bancos e outras coisas estão aí a discutir. Você gostou da proposta apresentada pelo relator? Ele disse que, inclusive, vai continuar discutindo
O Samuel Moreira disse que ele está aberto às mudanças e tudo mais, mas esse texto já apresentado por ele te agrada? Como economista, eu diria que me agrada porque o tamanho, independentemente do conteúdo da discussão do que está dentro, vai para o lado positivo. E a gente precisa andar na agenda econômica fiscal, principalmente, para poder liberar as outras agendas. Então, nesse sentido, sim. Tingas, obrigado pela gentileza da entrevista. Prazer em estar com você. Nicola Tingas conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Uma última informação. A Odebrecht assinou agora há pouco a possibilidade de recuperação judicial. Já era uma intenção da empresa há algum tempo, agora foi acordado na Justiça. E detalhe, a dívida é de 80 bilhões de reais. A empresa foi, se não a mais, uma das mais envolvidas em todos os escândalos de corrupção apurados pela Operação Lava Jato, e agora a empresa está nesse processo de recuperação judicial, acabou de anunciar. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, 6 da tarde, a gente está de volta aqui pela TV Brasil. Até lá.